a minha câmera. Nossa, Aí, deu. desafios, né, gente? Acho que para falar de emoções, as emoções aqui hoje foram hiperativadas em todos os aspectos. Para falar. É isso que eu tava falando com eles aqui, Cris, para poder falar de emoção só com muita emoção. É assim, né, gente? O corpo da gente primeiro, para depois a gente ir processando tudo que vai acontecendo, e é sobre, claro, hoje eu tô feliz que finalmente eu consegui entrar na live. A equipe Consigo. aqui do áudio estava mais ansiosa do que eu. Às vezes a Manu entrou, mãe, você não está conseguindo. Eu falei, filha, dessa vez não é uma incompetência da mamãe. O Bernardo já estava aqui, eu já tinha É dado oi pro todo mundo aqui na Bernardo, mas torcida e aí o eu meu já estava. celular não acontece. Mas eu faço as lives com as mulheres incríveis, isso já aconteceu várias vezes. Que a gente Ô, tem que ter Cíntia, a conexão da Cris tá falhando só Acho que para tá mim, é a a minha ou dela. é a Ela tá dela? falhando. Vamos mudar, porque hoje é o dia dos desafios, então a gente vai adaptar o pessoal. E É, eu queria saber de vocês em casa como é que vocês lidam com os desafios, com os improvisos, quando eles se fazem necessários. Olha lá, eu já deixei meu computador lá, estou aqui. porque ela hoje está lidando com todos os desafios, né? E o quanto que às vezes, né, igual eu estava dizendo, eu expliquei, Cris, que a gente está aqui, cada um num lugar. Já apresentei a Sim. Cíntia no inicinho do primeiro encontro, falando que a Cíntia tá aí juntos aí nesse percursos que a gente está construindo aí, que cada uma tá num lugar e que você passou por um momento de chuva aí em Floripa, que você ficou sem energia, por isso que você está rodando pela casa para poder tentar achar uma conexão aí com a Foi igual aquele povo internet no meio do e mato, que assim, você né? Tentando pegar um sinal, gente. Que coisa. Mas vamos lá. tentando Vamos pegar um sinal. E aí eu falei, né, que você, o quanto que você antes mandou mensagem e estava conectada aí, né? Por mais que você já tenha essa experiência até de lives com as mulheres incríveis e já passou por outras intercorrências, você traz isso, você trouxe isso para mim, né, Camila? Eu é, tô preocupada. Eu tô preocupada, eu tô ansiosa, eu tô com medo. Por quê? Porque caiu uma chuva. A princípio você tava sem energia, né? E aí eu de cá fiquei preocupada também. Eu falei assim, gente, né, como que vai ser? Só que olha como que é a história da comunicação, né? Porque a primeira coisa que eu pensei foi assim, ó, a Cris tá sem energia, mas ela vai arrumar uma lanterna e eu vou conseguir ver ela. E ela pode usar o 5G dela. Então eu acho que a live vai rolar. Mas e se ela tiver sem bateria? Aí, se ela tiver sem bateria no celular, vai ficar mais difícil. Só que eu não perguntei isso para ela. Se eu tivesse perguntado, talvez eu tinha ficado um pouco mais tranquila. E agora, antes da gente encontrar, eu falei, Cris, a sua bateria? Não, a bateria eu tenho, Camila. Eu estava preocupada, era com a instabilidade da conexão e da luz. Falei, gente, então olha como que as coisas vão acontecendo, né? A Cris ficou ansiosa, ficou preocupada, trouxe isso para mim, me despertou também as emoções, talvez numa valência menor que a dela, mas me despertou também. Mas eu estava imaginando a bateria do celular. E não era por conta da internet e da e é luz. isso, né? Então, como que a gente
a questão dos improvisos, das emoções que vêm, que nos tomam, né? A própria palavra emoção vem do latim, significa mover, né? Então, a emoção ela vem para nos mover e nos ajudar a resolver questões que estão ali presentes para a gente, né, Camila? E eu me lembrei, estava tratando de um outro caso, porque quando a gente começa a fazer live, dar curso, trabalhar online, como eu venho trabalhando, hoje mesmo, meu último atendimento acabou a luz e eu agradeço ao casal que eu estava atendendo profundamente pela paciência que tiveram, porque eu tive que me movimentar aqui em casa também, ir com o celular, ir adaptando, para a gente conseguir finalizar a sessão. Então, quando a gente já trabalha com isso, a gente tem que ir aprendendo alguns recursos também, né? Coloquei a Cíntia, a nossa administradora aqui da live hoje após, falei, Cíntia, se prepare, porque nós vamos te apresentar hoje, né? Porque você é uma querida que está aqui nos ajudando nesse processo, e a gente vai ter que dar um jeito dessa live acontecer, porque temos um compromisso com quem está nos assistindo, né? E a minha preocupação também era com vocês, né? Como é que a gente vai entregar esse conteúdo nessas condições? Então, Camila estava aí, a Cíntia, poder ter um plano A, B, né? E aí eu fiz uma palestra uma vez, onde a CEMIG deu uma pane e todo o bairro onde eu morava acabou a energia e eu tive que me deslocar da minha casa para o meu consultório para conseguir terminar a palestra que eu fiz online. Aí eu estava dando uma palestra sobre ansiedade. Então, eu estava ansiedade em pessoa, né, para poder me deslocar e tudo mais. E aí era o coração batendo forte, a mão suando e aquela agitação mental para achar qual seria a solução para aquela situação, até que eu consegui me deslocar e finalizar e usar, inclusive, aquele momento ali de tensão e de estresse, né? Porque a ansiedade, ela também nos ajuda a fazer esse movimento. E hoje aqui foi isso, né? Eu fui pega de surpresa, eu já avisei as meninas e falei, vamos ver o que é possível ser feito. Mas que bom, deu certo, estou aqui agora. E a gente tinha começado pensando em falar para vocês como que a vida é isso, né? Que a gente dá um passo para frente e às vezes dois para trás, principalmente quando se trata aí de emoções, né, Camila? E é o interessante, né, Cris, que olha o que você está dizendo, né? Então, isso é muito importante para a gente falar de emoção, e muito mais do que falar sobre a emoção, falar também sobre a nossa autorregulação emocional. Então, nessa experiência toda que a Cris está trazendo, acho que tem alguns pontos importantes, Cris, que você trouxe. Primeiro, você sentiu esse tanto de emoção e você não teve controle. A gente não consegue controlar aquilo que a gente sente, né? Então foi a primeira coisa que aconteceu aí. Ela sentiu o medo, ela sentiu a preocupação e ela sentiu a ansiedade. E nesse momento, quando a gente vai aprendendo a aceitar o que a gente está sentindo e prestando atenção, que a Cris tinha dito no início, na mensagem que essas emoções estão trazendo, da gente encontrar maneiras mais assertivas de que não sentir elas não é a possibilidade, não é possível. Por quê? Porque a emoção, ela é algo fisiológico, tanto que primeiro a gente sente no corpo. O que a Cris disse? De coração acelerado, né? A gente sabe de sintomas gastrointestinais, sudorese, dor de cabeça. Então, assim, a gente tem vários relatos e a gente já vivenciou isso, né? Quando as emoções vêm. Mas eu acho que você trouxe, Cris, uma coisa muito interessante. Outra coisa interessante, eu acho que é interessante também fazer uma pontuação que cada um de nós, né, quando a gente vai experimentar a ansiedade, tem sintomas que são generalizados. A maioria de nós vai sentir talvez essa taquicardia, essa sudorese, alguns sintomas
semelhantes. Mas também tem sintomas que são específicos de cada um, né? Então, a intensidade, a forma como isso vai se dar no corpo de cada um de nós também é única, de variar. Pode E a variar. gente não traz esse dicionário prontinho para a gente saber identificar qual é a emoção que está sendo ativada só porque ela aconteceu naquele momento. Às vezes, a gente já acostumou a Uhum. silenciar o que a nossa percepção do corpo, que a gente nem se dá conta que tem algo acontecendo ali, né? Então, acho importante que vocês também parem para identificar o que acontece aí no corpo de vocês, né? Quando vem uma emoção. Quando vocês se sentem ansiosos, além da taquicardia, das mãos suando, o que mais acontece aí dentro de vocês, né? Quando vocês sentem medo, como é É. que o corpo de vocês reage? Então, fazer essas pausas para a gente poder perceber como as emoções acontecem em nós é muito importante para a gente ir construindo o nosso dicionário emocional, né? Então, eu E para identifico. gente construir o enfrentamento, né, Cris? Que foi isso que você acabou de fazer. Então, assim, ela estava ali emocionada, né? Completamente dominada pelas emoções. Então, o que que ela pensou? Eu vou acionar a Cíntia, eu vou acionar a Camila, né? Ou seja, porque ela estava com medo, né, Cris, da live não acontecer, com uma preocupação de você não estar presente na live. Então, assim, é completamente coerente. Então, assim, ao mesmo tempo que ela sentiu, o corpo manifestou e vieram os pensamentos. Será que a live vai acontecer? Será que vai dar certo? Como que vai fazer? E aí, o que que ela fez? Né? Primeira coisa, ela entrou em contato com uma rede de apoio, né? Deixa eu compartilhar com as meninas, deixa eu compartilhar que eu tô preocupada, deixa eu compartilhar que eu tô ansiosa. Vamos aqui juntos, né? Quem sabe, juntas as meninas vão me ajudar também a encontrar uma solução. Então, isso é muito importante. Olha só como que é um processo que a gente faz em milésimos de segundo e que a gente não percebe, né? Deixar a emoção vir, aceitar a emoção, ver qual que é a necessidade que está sendo expressa através daquela emoção, ver até o que o corpo está dizendo e construir alternativas para poder lidar com isso. Então, olha como que vai sendo um processo. Só que aí, né, Cris, quando você traz essa frase, e a gente escuta muito isso no consultório, né? Os pacientes trazem, e às vezes a gente sente isso também. Nossa, eu dei 2 passos, como que é? Eu dei 1 passo para frente e dei 2 para trás, porque aconteceu aquilo, né? Aquele dia que eu tinha uma live e aí eu fiquei sem internet e aí meu coração ficou acelerado e aí eu fiquei preocupada. Eu estava bem, mas de repente foi acontecer isso e parece que então meu processo foi por água abaixo, eu já não estou conseguindo me autorregular mais. E às vezes não é isso, né, Cris? Não é. Até saber que às vezes a gente vai dar 1 passo para frente, 2 para trás, muitas das vezes isso vai fazer parte do Camila, sabe processo. que enquanto você está dizendo aí, eu estou me dando conta de mais coisas que aconteceram aqui comigo, porque eu acho que até para lidar com a falta de luz, isso tudo, eu fui manejando. Mas o fato de não estar conseguindo entrar na live e eu mandar o convite e aqui aparecer para mim, seu convite não foi enviado. Aí a Cintia mandava o convite e ele não chegava para mim. Isso me gerou mais ansiedade. E eu falei, agora pronto, estou atrasando todo mundo, né? Eu Olha o só tive pensamento. um E aí? pensamento e esse pensamento começou a me deixar mais ansiosa, né? Eu falei, e agora? Como é que vai ser? E eu cheguei já preocupada da gente começar o tema, né? E acelerada. E agora que eu estou Olha chegando só. aqui de verdade, conectando com o que você está dizendo,
que é esse tempo também que a gente precisa para poder identificar o que está acontecendo, para poder avaliar como é que as emoções estão se organizando aqui a partir dessa experiência, porque viver é uma experiência e ela nos convida a sentir a todo momento. O que é que a gente foca, né, e percebe disso tudo que acontece com a gente, e o que a gente vai deixando assim, ó, no protetor desligado, porque se a gente for parar para pensar o que a gente está sentindo o tempo todo também, é um gasto de energia muito grande, né? Então, como é importante a gente parar e avaliar para poder conseguir tomar a atitude por escolha, senão é uma reação impulsiva a algo que foi despertado e que eu não tenho consciência disso, né? E às vezes, né, Cris, pode acontecer também que a gente não consiga fazer essa reflexão nesse momento. Às vezes, o nível, né, a gente fala o nível, a valência, a inundação emocional tá tão grande. Eu falo muito isso nos atendimentos de casal. Quando é uma comunicação entre casal, eu falo com eles que é para poder ir avaliando como que estão as emoções. Se está no verde, se está no amarelo, se está chegando no vermelho. Porque se já está chegando no vermelho, o nível de inundação emocional é muito grande. E ali naquele momento, a gente não vai conseguir refletir sobre qual é a necessidade daquela emoção, que mensagem que aquela emoção está querendo passar. Então, dependendo do nível de inundação emocional, faz parte também do processo de autorregulação reconhecer e, às vezes, se recolher um pouquinho, né? Que seja através do trabalho de respiração, que seja através de um certo distanciamento, que seja através de um banho, encontrar o recurso, né, para você dar aquele tempo, porque a gente sabe que esse tempo de inundação emocional, ele não perdura. Não, a gente não fica. Parece que nos estudos, se eu não me engano, é no máximo, são menos de 18 Isso, minutos, não menos de são, 18 Cris? minutos. Mas você sabe, Camila, que fazendo alguns exercícios da formação em TFE que eu venho praticando, um recurso que é muito interessante é a gente aproximar da emoção que a gente está sentindo. Porque a nossa é querer não sentir. Só que quando a gente faz esse movimento, não quero sentir, eu quero ficar livre desse desconforto o mais rápido possível. Não tem oportunidade de conhecer isso que acontece dentro de mim. A ativação da ansiedade foi sendo construída dentro de mim. Quais são as estratégias que eu vou construindo ao longo da minha vida para lidar com essa emoção todas as vezes que ela aparece? Sim, então, mas aí nesse momento, quando às vezes ou você vai para um banho, ou você começa a perceber sua respiração, ou que você se isola um pouquinho, é realmente para você perceber a sua emoção, para você não ter um comportamento, exemplo. E a gente mesmo está chegando no vermelho ali, talvez você não vai conseguir conversar, resolver aquilo que era para poder ser resolvido naquele momento, ou você vai precisar e falar assim, gente, eu não estou conseguindo nem entrar nessa live. Eu preciso me dar um tempo que seja de 1 minuto para eu pelo menos ver o que é isso aqui, para eu ver o que é essa ansiedade, para eu ver o que está acontecendo, mas nesse momento não dá para eu fazer nada, que é esse momento que você está dizendo, que é de sentir, que é realmente de aproximar, para a gente não reagir, né? A reação ela também é um movimento, uma tendência necessária, né? Então, por exemplo,
estiver no meio de uma Uhum. mata e aí vê uma cobra, a gente vai ter uma reação fisiológica muito mais rápida do que a gente vai pensar de algo Aí já entra em estratégias de sobrevivência, né? Mas aí a gente nem pensa naquilo que a gente nem avalia o que a gente está muito sentindo, né? rápido, né? É muito A rápido. ideia da emoção é colocar a gente em movimento mesmo para essa sobrevivência, né? Então, a Uhum, gente vai uhum, atravessar a uhum, rua sem uhum. olhar direito e vem um carro, né? Então, você Ele vai ter uma buzina, tensão ali quando você perceber vai. esse carro, ou correr, ou gritar, enfim. É uma tendência que a gente vai ter para poder Uhum, sobreviver, né? Dia a dia, uhum, essas uhum. situações que são realmente perigosas, elas não acontecem o tempo todo para a gente ter tantas reações impulsivas assim, né? Não, o nosso corpo, ele nem dá conta disso, né, Cris? Porque seria ficar em estado de alerta Só também, que a né? gente pode ficar no estado de alerta constante muito pelos pensamentos que a gente vai produzindo, né? E aí é isso que vai causando grandes níveis, né, de ansiedade, vai gerando grandes níveis de medo. E aí, quando a gente começa a perceber isso, daí a importância da gente conseguir aproximar dessa emoção. Porque a gente vai aproximar dessa emoção até para depois a gente conseguir ver, será que esses pensamentos têm uma certa coerência? Será que não está tendo algum tipo Uhum. de distorção cognitiva, né? E aí, quando a gente consegue fazer essa avaliação, a gente vai, ao mesmo tempo que a gente vai aproximando daquela emoção, a gente vai conseguindo encontrando um lugar para ela, né? E os pacientes trazem também sobre isso de dar um passo para frente e dois para trás, às vezes fica muito com a ideia, né, ou com o ideal de que eu não vou sentir isso mais. E a ideia não é essa. A ideia é da gente encontrar lugares, né, para essas emoções dentro da gente, para que isso não fique num nível de desconforto muito grande, mas deixar de sentir, deixar de acontecer. A Cris, mesmo fazendo live, ficou, né, ficou preocupada, mesmo fazendo live, ficou ansiosa, né? Mesmo fazendo live ali naquele primeiro momento, não conseguiu entrar e veio o pensamento, nossa, eu vou atrasar todo mundo, tá todo mundo me esperando. Então as coisas acontecem, Sim, né, Cris? E eu acho que é muito isso, né? Eu acredito que isso que a gente está dizendo aqui agora é o autoconhecimento, né? É o autoconhecimento emocional até. E eu vejo que, e a gente vê o quanto que isso é importante, né, Cris? Que a gente volta agora com afetivamente, né? exatamente. Então, só falando mais um pouquinho, né, sobre essa questão da gente aproximar das emoções externo para poder sentir, né? E identificando o que, que vai se passando aqui dentro, entendendo as nossas estratégias e a nossa forma de agir. Então, Camila e eu temos um percurso profissional, uma história construída cheia de afetos, né? É, e são emoções que são muito agradáveis de sentir, que aquecem, né, o nosso coração. E a cada passo que a gente vai dando, né, em termos profissionais, eu comecei lá em 2001, quando eu me formei, fui fazer a terapia familiar sistêmica. E alguns anos depois, poucos não, alguns bons anos depois, encontrei Camila também nessa formação, né? Então foi nosso primeiro contato e nós montamos lá mais ou menos em 2008, 2009, né, Camila? 2000 e... Foi Ah, tá. 2012.
caminhozinho antes. Foi então, porque aí eu formei em 2010. Aí nós encontramos mais ou menos em Isso. E aí, em 2012. 2012, a gente tinha um objetivo de conhecer os profissionais da sistêmica, que eram brasileiros e que escreviam sobre a nossa teoria, essa teoria sistêmica, e a gente montou a Percursos lá em 2012 com o objetivo de trazer esses profissionais para Belo Horizonte, para a gente aprender com eles, né? Ver os profissionais que construíam parte dessa teoria aqui no Brasil, atualizando essa teoria aqui no Brasil, e a gente poder conhecê-los pessoalmente, aprender e beber direto na fonte. E assim nós fizemos uma parceria com a Camila, eu, Camila, Letícia Costa e Ana Tereza Veloso, montamos a Percursos, que era um movimento nosso de levar a sistêmica para BH. E foi um movimento muito legal. Assim, a gente agregou muitos profissionais da psicologia. E eu acho que é um movimento muito importante, porque a gente acha que sempre precisa estar competindo com profissionais da mesma área. E tem trabalho para todo mundo. E quando a gente se une, esse trabalho se multiplica, né? E o aprendizado também. E nós fizemos uma grande rede de psicólogos sistêmicos em Belo Horizonte, que é um trabalho lindo, são profissionais maravilhosos, que eu continuo aprendendo com cada encontro que eu tenho com cada um deles, e é muito bom. Bom, passado isso, Camila seguiu outro caminho, eu segui outro caminho, fui fazer TCC Casal e Família, Camila foi fazer TCC Criança e Adolescente, Infância. depois, nesse percurso, encontramos a terapia do esquema, que foi outro motivo que nos uniu, porque a gente se apaixonou pela teoria, pela forma de abordar e de conjugar a terapia sistêmica com o que a gente já fazia, com essa nova abordagem que era a terapia do esquema. E eu sigo aí, continuo estudando, porque isso me move, e me coloca em contato com outras partes de mim, porque em nós existem várias partes, né? Quando a gente passa por um caminho, quando a gente lê um livro pela primeira vez, ele desperta algumas emoções na gente. Quando a gente lê ele pela segunda vez, ele vai despertar outras coisas na gente. E a vida é assim, cada vez que a gente passa no mesmo caminho, ele amplia para a gente a nossa percepção desse lugar que a gente está passando, né? Pensando em tudo isso, nessa nossa experiência, no quanto é gostoso cada vez que a gente encontra, pensando no quanto foi gostoso estar na Percursos lá atrás e o quanto a gente conseguiu agregar depois da pandemia, no meio da pandemia, na verdade, a gente queria se conectar. Mas hoje eu estava falando sobre isso com o pessoal que eu estava atendendo, quanto que a internet possibilita esse contato, mas o quanto que o contato presencial também traz um quentinho que é muito bom, né, gente? E eu aqui distante, como eu queria estar aí abraçando a minha caminhada. Fazendo caminhadas. A gente E fazia em breve muito. estarei de volta, né? Para isso também. Então, quanto que as emoções elas vão agregando a gente, né? E trazendo também essa possibilidade de aprendermos em outros níveis, que não só em termos cognitivos, mas relacionais, que vêm da nossa teoria sistêmica, e emocionais, que vêm aí como um acréscimo da terapia do esquema, da terapia focada nas emoções. Então, nós temos um percurso enorme aqui de conhecimento, de experiência teórico e prática, de experiência vivencial, cada vez nos permitindo ser cada vez mais humanos, fazendo as pazes com as nossas vulnerabilidades, nos abrindo para poder se nos mostrarmos, né? E foi pensando nisso que a gente está retomando esse projeto que surgiu na pandemia, que é o Afetivamente. É isso. E aí, no meio da pandemia,
A Cris estava, porque agora a Cris está em Florianópolis, voltando em janeiro, né, Cris, para BH. Mas naquela época ela estava aqui em BH, a gente mora muito próximo, mas a gente não se encontrava, né? Não podia encontrar. E aí a gente fez o primeiro afetivamente, que a nossa ideia naquele momento era justamente passar pelas emoções, né? Que seria o caminho das emoções para ter relações, para construção de relações mais saudáveis e coerentes. Então, naquele momento, desde aquele momento, para gente, o autoconhecimento emocional, durante toda essa trajetória que a Cris contou, a gente só foi confirmando o tanto que o autoconhecimento emocional é importante. E é importante tanto para a nossa saúde emocional, quanto para a construção de relações mais coerentes e saudáveis. E foi naquele momento que todos estavam dentro de casa, né, em plena pandemia. O trabalho foi para dentro de casa, a escola foi para dentro de casa, em que todos estavam muito inundados emocionalmente, inclusive nós. Foi que a gente pensou em construir o Afetivamente, foi maravilhoso. Nós tivemos 2 grupos, né, do Afetivamente Online, e com esse grande objetivo de cada um se ver qual que é o seu dicionário emocional afetivo, ver o que cada uma das emoções diz sobre nós, para a gente poder conseguir expressar isso para o outro e também conhecer o dicionário afetivo emocional do outro. E saber com isso escutar o que o outro tem para dizer e aprender a falar sobre aquilo que a gente está sentindo. Então foi nesse momento que a gente construiu ali o Afetivamente. E depois disso, esse ano, nós resolvemos, e aí é percursos, no formato de trazer os profissionais para Belo Horizonte, no formato de trazer os teóricos da terapia sistêmica para a BH, isso foi tomando outro percurso, porque aí a gente teve várias paradas, aí a Cris, quando ela foi fazer, né, a TCC família, eu fui fazer infância e adolescência, começou a fazer formação na TE, e as meninas foram percursos, porque elas fizeram outras paradas também. E eu e a Cris resolvemos nos juntar de novo com a Percursos, trazendo, a gente falou assim, olha, com a Percursos a gente quer trazer várias formas, e aí a gente deu o nome, né, Cris, de modalidades de transporte. 3 modalidades de transporte, né, aí coordenada por mim e pela Cris, criamos para a gente chegar no autoconhecimento, nesse autoconhecimento emocional, afetivo, né? Que é ter essa, saber ter, aprender a lidar com essas paradas, para a gente poder ver o que está repercutindo aqui dentro da gente. Então, foi com esse objetivo que a gente lançou novamente, estamos lançando novamente o Afetivamente, que é uma das modalidades de transporte, né, para o autoconhecimento emocional e afetivo, para assim a gente construir relações mais assertivas e saudáveis. E aí a gente resolveu também criar uma segunda modalidade de transporte, que é o método Percursos. Porque hoje, depois dessa jornada, eu e Cris, na prática clínica, estudando, construindo, aprendendo, bebendo de outras fontes, a gente tem o nosso jeito de trabalhar. E a gente acredita e gosta muito da nossa forma de trabalhar. E aí a gente queria compartilhar isso com os nossos colegas, né, Cris? E foi aí que surgiu a segunda modalidade, que ainda vai ser lançada,
essa específica para psicólogos para poder aprender sobre o método E é Percursos, né, isso, Cris? né? Ontem eu tive a oportunidade de estar num evento aqui em Florianópolis com várias mulheres e uma delas vai lançar uma loja, né? Vai fazer a inauguração da loja dela amanhã. E eu achei tão legal porque ela falava da loja dela, assim, a gente apresenta o trabalho da gente como um filho novo que nasce, né? A gente mostra a criança toda orgulhosa dela, né? E é assim que a gente está hoje, e cheia de orgulho desses filhinhos que nós estamos apresentando para vocês hoje, essas modalidades aí de transporte do nosso trabalho, que é para criar ferramentas mesmo, para oferecer essas ferramentas para vocês de autoconhecimento, de possibilidades de conexões diferenciadas, né? De poder expressar, de poder acessar isso que se passa dentro e que nem sempre a gente consegue organizar sozinho, né? E para profissionais da psicologia também, que estão começando ou que ainda não se sentem seguros para poder fazer o atendimento clínico, uma oportunidade de um lugar onde a gente possa estabelecer trocas fundamentadas, né, em teorias que a gente usa, que a gente já comprova aí a eficácia, e essa rede de apoio. Né? Então, a gente estava falando dessa dificuldade de eu entrar aqui na live hoje, e como eu fiquei, como foi bom para mim, como isso foi me acalmando, saber que eu ia contar com a Camila, contar com a Cíntia. Daqui a pouquinho, Cíntia, se prepare, porque a gente quer te apresentar, né? Então, abrir a câmera para poder te apresentar. Estou com o Alex, que é um grande parceiro e continua trabalhando hoje aqui junto com a gente. E dessa vez, agora temos a presença de uma mulher carioca aqui junto com a gente fazendo esse trabalho. Então, a equipe vai crescendo, né? Os filhos vão aparecendo, ganhando forma, e a gente fica assim, toda feliz e orgulhosa. Fala do terceiro filho, Cris. Então a gente falou, são 3 modalidades, como eu estava dizendo. Né, Então que são esses momentos da gente encontrar os colegas para discutir a teoria, para discutir os casos clínicos que a gente tem dúvida, que a gente precisa de um olhar externo também para poder ver novas possibilidades, né, de como ajudar o terapeuta a se conectar com o seu paciente e vice-versa, para que o processo terapêutico aconteça aí de forma segura para ambos, né? Então, gente, nós estamos aqui cheios de orgulho, né, desses filhinhos que nós estamos apresentando para vocês. Cíntia, você quer abrir? Você pode abrir a câmera aí agora para se apresentar para a gente? Essa mulher maravilhosa que vai estar mandando mensagem para vocês aí, nos ajudando nessa comunicação, porque a gente não dá conta de tudo, né, gente? E reconhecer os nossos limites é muito saudável. Com a gente sentir um pouquinho de você, dessa nossa parceria aqui, das emoções que você ficou aí. Emocional todos os dias. Bom, conheci Cris em que eu fiz parte em uma outra agência e fiquei encantada com o projeto na época, mas o trabalho com a agência em si encerrou e no meio do caminho a gente voltou a se encontrar. Nesse processo de marketing, eu entendo que cada um tem o seu quadrado, né? São muitas coisas para absorver. Entendo também que, como expert, vocês não são obrigadas a saber de marketing, então ter uma pessoa que segura na mão de vocês é essencial. E a gente está junto aí nesse percurso da vida, de mãos dadas, cada uma na sua qualidade, né, de ser humano, completamente diferentes. E a gente consegue, dentro do nosso dia a dia, respeitar o outro, ver o que ele tem para agregar para a gente e conseguir fazer com que a Percursos cresça e a gente traga aí esses 3 filhotes para todo mundo conhecer por meio do digital. É isso aí.
É isso, é isso. A gente foi, a Cíntia agora é nosso apego seguro nesse mundo digital. A gente fala com ela, né, Cris? Olha, explica melhor, ó, a gente não tá Tira essa entendendo planilha, pelo nada, amor de né? Deus. Então, é, ela vai montando planilhas pra gente, a gente, nossa, a gente não sabe ler isso. A gente tá aprendendo, a gente tá aprendendo. Como Eu fico aqui, ó, ansiedade a mil. Então é isso, Cíntia, obrigada e obrigada pela parceria, obrigada por ser nosso apego seguro aí nessa De caminhada da nada, podem contar Percursos. comigo. Estamos juntas aí. E aí agora, né, para poder finalizar, a Cíntia vai manter contato com vocês, podem mandar aí, né, Cíntia? Ou Ou pelo pelo direct, ou direct. pelo grupo do Explica WhatsApp. melhor O link aí. do grupo do WhatsApp está fixado no nosso link do perfil da Percursos. Aproveitando, lá no link da Percursos, a gente tem um apanhado dos links mais importantes para o projeto. Então, lá vocês conseguem entrar na nossa newsletter, que a gente está mandando e-mail direto aí, comunicando sobre o Afetivamente. Vocês conseguem entrar nos perfis das psicólogas para acompanhar o dia a dia delas. Vocês conseguem também fazer a compra do ingresso para o Afetivamente, que vai acontecer nos dias 19, 20, 26 e 27 de janeiro. E vocês conseguem também o link do grupo VIP. Então, dentro do grupo VIP, a gente avisa todo dia o que está rolando nos perfis, a gente avisa sobre, reforça o link para a compra do ingresso. Então, fiquem à vontade para seguir o perfil da Percursos e ter todas essas informações lá no link da bio, tá? Tá tudo bonitinho lá, separadinho, para a gente se achar. tudo feito com Tá vendo? Foi a Cíntia que foi nos dando aí as possibilidades de ficar mais pertinho de todo mundo, né? Porque são várias formas, são várias estradas que ela construiu pra gente ficar pertinho de todo mundo. Então é isso tudo aí que ela tá falando, que eu não sei nem acompanhar, mas é isso tudo aí, nós vamos estar aqui juntos nessa caminhada, porque é isso que a gente acredita também, né, Cris? Que juntos nós somos mais fortes e assim, a gente pode aprender a se autorregular, a gente pode ser modelo para o outro pode ser modelo para a gente aprender a se autorregular. A gente vai encontrando essas redes de apoio, esse apego seguro, que também faz parte desse processo aí de autorregulação, né, emocional. Então é isso. só dar mais Obrigada, um recado. Cíntia. A Mai, pode ficar, Cíntia, tá linda você aqui com a gente. Adorando essa companhia. A Mayra perguntou se vai ser só online, então, nesse momento, sim, esse workshop do Afetivamente que nós vamos fazer vai ser na modalidade online, para que todo mundo do Brasil, do planeta, olha só a nossa pretensão, pequena pretensão, possa estar conosco, né? Estou vendo aqui, eu não posso deixar de citar a Erin Goulart, e Tá com a também gente. está aqui nessa construção desse caminho, que é uma linda, tem tratado do nosso trabalho assim com muito carinho. Então, Érica, obrigada por você estar aqui junto com a gente, né? E o que é de um ser humano, né, sem as relações? Nós somos seres relacionais. E é graças a essa equipe que a gente vai formando e construindo ao longo do nosso percurso de vida, que a gente tem muita coisa boa para poder oferecer para vocês. Então, quero deixar o meu agradecimento para a Cíntia, para a Camila, para a Érica e para todos vocês que estão aqui na live com a gente, escutando o que a gente está aqui apresentando com tanto carinho. É isso. Obrigada, Cris. Obrigada, Cíntia. E na próxima quinta, vamos estar aqui novamente, às 20 horas. Aí a gente vai ver com quais emoções a gente compartilha com vocês. E o tema vai ser a comunicação, não é isso, Cíntia? Me ajuda aí. A gente vai falar sobre a comunicação, uma comunicação assertiva, uma comunicação empática, a partir
dessas inundações, desses lugares aí das emoções dentro da gente. Tá bom? Então a gente espera vocês. E essa live vai ficar gravada, né, Cíntia? Vai estar Isso. no A gente nosso vai gravar essa live, vai entrar lá no nosso link do perfil da Percursos. Vocês conseguem fazer, acessar o canal do YouTube também pelos links que estão no nosso link da bio. E a gente vai subir todas lá e vai deixar fixado também no feed. Então, para quem perdeu hoje, por qualquer motivo pessoal, enfim, vai ter a oportunidade de ver esse conteúdo depois. Tá ótimo. Então, compartilhem, convidem para curtam. participar, efetivamente, curtam. Muito obrigada pela presença de todos. Vi aqui a Dani Baveda, tem mais a Berenice, a Érica, a A Marcela. Suede. E tanta gente, vamos todos aqui maravilhosos compartilhar a live aí e a gente se vê na próxima quinta-feira às 8 horas. É isso Deixem daí. também os comentários sobre o que acharam da live, o que vocês querem saber sobre as emoções, sobre a comunicação saudável, sobre as relações saudáveis. Deixem e mandem para a gente, que a gente faz questão de. Um beijo para vocês, um beijo, Cris, um beijo, Cíntia, um beijo, Érica. Obrigada para todos que estiveram aqui com a gente. Boa noite.